Olá, aqui é Ana Mello, nutricionista em Florianópolis. Hoje eu vim mais uma vez falar sobre o pão. O vídeo mais acessado até hoje no canal do YouTube é sobre como substituir o pão. Hoje eu quero falar um pouquinho diferente. Primeiro, dá para incluir o pão? Como incluir o pão e como escolher o melhor pão para que a gente consiga emagrecer comendo pão. Primeira coisa, se você ainda não está inscrito aqui no canal, corre, se inscreve, já curte o vídeo, que isso ajuda bastante a aumentar a visibilidade aqui do canal. Ana, e dá para emagrecer comendo pão? Gente, claro que sim. Geralmente o problema de quem não consegue emagrecer comendo pão é quem come pão demais. Então realmente não dá pra gente pensar nem em emagrecer e nem em ter saúde quando o hábito é todo dia no café da manhã pão, todo dia no lanche da tarde pão, todo dia no jantar pão. Aí realmente a gente vai estar falando de uma alimentação super monótona, cheia de trigo, que tem digestibilidade um pouquinho complicada, que em excesso realmente vai atrapalhar bastante. Então, nesse contexto, não dá. Volta lá no vídeo falando sobre como substituir o pão para pensar em outras alternativas para variar. Agora, se você me fala, Ana, vario pra caramba, eu como pão no máximo uma vez no dia, nos outros horários nunca entra. E mesmo assim, nessa uma vez eu ainda consigo dar uma variada. Ah, tem dia que eu faço um bolo, tem dia que eu faço uma panqueca. Aí o que eu vou te dizer? Tá ótimo. Se você estiver falando de pão nesse contexto, num contexto de variabilidade, num contexto de uma alimentação saudável, não tem problema absolutamente nenhum. Eu também como pão. O que eu procuro fazer? Exatamente isso que eu estou te orientando. Variar e também procurar alternativas melhores de pães. Então vamos falar um pouquinho sobre isso. Como escolher um pão no supermercado? No supermercado nós temos um problema que geralmente o pão ele vai ter muito conservante. É aquele pão que precisa passar por horas lá no caminhão, se manter mais 2 semanas lá no supermercado bonitinho, ficar mais 1, 2 semanas na nossa casa. Então assim, conservante tem pra caramba. Quero mostrar um exemplo para você de pãozinho que a gente encontra tradicionalmente no supermercado. Dá uma olhadinha nesse rótulo. Olha, primeiro ponto a observar nesse rótulo é que o primeiro ingrediente é farinha de trigo fortificada com ferro e ácido fólico. Então ele é o pão que está lá, né? Light, multigrãos, muitas vezes vai estar com o nome de integral. E é muito frequente a gente observar esse tipo de pão aqui, que o primeiro ingrediente, lembrando que a regra no Brasil é de que lista de ingredientes está sempre em ordem decrescente. Então o primeiro ingrediente é o que tem mais, o segundo é o segundo e assim vai. Então apareceu lá, primeiro ingrediente, farinha de trigo fortificada ou enriquecida com ferro e ácido fólico, isso é sinônimo de farinha branca, porque a farinha branca do Brasil é a farinha que é enriquecida com ferro e ácido fólico. Então, se aparecer o primeiro ingrediente farinha branca, significa que esse pão tem mais farinha branca e menos farinha integral. Então, não é um pão que vai promover aquela ação que a gente quer, né? De ter fibras, de promover saciedade. Então, não é a melhor alternativa, tá? E aí depois a gente vai lá no finalzinho e a gente vê uma lista grande, né, de conservante, emulsificante, acidulante, vários aditivos justamente pensando nessa conservação prolongada. Geralmente pãezinhos mais interessantes a gente vai encontrar em loja de produtos naturais, tá? São pães que a gente vai observar uma lista de ingredientes mais curta, vai reconhecer um pouquinho mais os nomes que estão ali, vão ter menos aditivos. É um pãozinho que por não ter conservante, a gente vai ter que manter no freezer e aí, vou usar de manhã. Tirar de manhã, colocar lá na torradeira ou sanduicheira e aí vai ficar um pão super gostosinho, tá? E aí observa então a lista de ingredientes de um pãozinho desses mais legais. Olha só como é bem diferente. O primeiro ingrediente, que é o principal, é farinha de arroz integral. Então começamos com algo, né, conhecido e que é integral, que tem fibras, é o principal ingrediente. Então tá muito mais interessante. E aí depois a gente tem cenoura, ovo, polvilho, fécula de batata, linhaça, um açúcar demerara. Os conservantes ali, né, vinagre de maçã, goma xantana, ácido ascórbico, então são ingredientes muito mais naturais, muito menos aditivos, muito menos conservantes, então é um produto final muito mais saudável. Outra alternativa muito interessante que tem crescido bastante são os chamados pães de fermentação natural. O diferencial desses pães é realmente o processo de fermentação, o processo em que ele vai crescer, não ser um processo abrupto.
né? A gente não ter lá um monte de fermento e fazer com que esse processo de crescer seja muito rápido. Isso faz com que a digestão pra gente seja mais complicadinho, um pouquinho mais pesado. E esse de fermentação natural, como o processo é bem lento, é bem artesanal, a digestão dele, né, a aceitação pelo nosso corpo é muito melhor. Então é uma alternativa também bem interessante. Mesmo quando a gente pensa em pães de fermentação natural que tem uma mistura de farinha integral com branca, ainda assim vai ser mais interessante do que aquele 100% integral no mercado, que tem acréscimo de glúten para ficar macio e que tem uma lista de ingredientes enorme, cheia de aditivo e cheio de conservante, tá? Então vou falar que eu prefiro um pão que tenha um pouco de farinha branca sim, mas que tenha a lista de ingredientes mais enxuta, que a gente saiba o que está consumindo, ou melhor ainda, que a gente fez em casa. Então com certeza vão ser alternativas mais saudáveis. Então, resumindo, sim, dá super tranquilamente, eu posso afirmar para você que é possível emagrecer comendo pão, tomando esses cuidados, variando ele com outras alternativas, vai lá no vídeo de substituição de pão, e procurando escolher um pão legal, uma boa alternativa, consumir com moderação, aí claro, a quantidade ideal para ti eu não consigo orientar por aqui, tem que conversar com o Nutri. E também passando alguma coisa legal nesse pão. Esse é assunto para o nosso próximo vídeo que sai essa semana, quinta-feira, já tem vídeo falando sobre o que passar no pão para otimizar justamente saciedade e auxiliar no processo de emagrecimento, tá bom? Até quinta-feira, beijo grande e se tiver alguma sugestão de vídeo, deixa aqui embaixo que quem sabe eu gravo um vídeo com o tema que você queira.